Julgar ou não julgar? Eis a questão. Essa série de vídeos falando a respeito dos julgamentos. Se eu posso ou se eu não posso julgar, se a Bíblia diz que eu não devo julgar, se ela me condena quando eu julgo. Afinal de contas, o que a Bíblia fala de verdade sobre os julgamentos? Você já deve ter ouvido por aí, não julgueis, para que você não seja julgado. Tudo bem, a Bíblia diz isso, mas qual o contexto? O que ela quer dizer com esse não julgueis para não ser julgado? Bem, como eu já falei em outros vídeos, a questão do julgamento em si, o que é o julgamento? Julgar é você considerar, é você ponderar, é você tomar partido, é você escolher entre alguma coisa. Todas essas coisas são julgar. Então, como eu vivo sem fazer essas coisas? Não tem como. Nós julgamos todas as coisas. Enquanto você ouve o que eu estou falando, você já está considerando se eu estou falando algo que faz sentido ou não. Portanto, está me julgando. E isso está certíssimo. Você tem que julgar aquilo que eu estou falando mesmo. Então, vamos analisar hoje o texto, um texto bastante usado, que é o de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse texto é utilizado muito para dizer que só Deus é juiz, então só Deus pode julgar. Então você não pode julgar, eu não posso julgar. Certo? Mas é isso mesmo que está sendo dito? Bem, primeiro, se inscreve neste canal, curte esse vídeo já, deixa um comentário para mim no final para dizer se você entendeu ou não, e ativa os sininhos das notificações para você ser alertado quando eu postar outro vídeo. Vamos lá então. Se você pegar a carta de Tiago, é a carta mais pesada de todo o Evangelho. Algumas pessoas falam sobre Pedro ser muito pesado. Bem, essas pessoas não leram Tiago. Tiago é pesadíssimo. Ele faz duras críticas e ele está falando com crentes que são rebeldes. É a carta para a igreja, mas é um povo que é muito rebelde, que está fazendo coisas erradas, e ele é duro na correção. Bem, não é diferente aqui no capítulo 4, ele começa falando a respeito sobre os maus desejos que nós temos, de onde vêm as guerras, ele fala, dos seus maus desejos. Então, ele está falando com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Quando chega aqui no versículo 11, ele diz o seguinte, irmãos, não falem mal uns dos outros. Veja bem, Tiago vem falando para esses irmãos que estão fazendo coisas erradas, ele está corrigindo duramente, com muita firmeza, essas pessoas, e chega aqui, ele fala, não falem mal, ou seja, ele sabe que eles estão falando mal uns dos outros. Lembre-se que eu disse que julgar é você ponderar, considerar, tomar partido, né? E você pode julgar positivamente e falar bem, ou você pode julgar negativamente e falar mal. Mas o sentido aqui de que ele está falando não é que alguém julgou algo corretamente e decidiu que aquilo era mal. Não, eles estão falando mal, estão falando coisas que talvez sejam mentiras ou que sejam até verdades, mas que eles não estão julgando da forma certa, eles não estão falando por bem, eles estão falando justamente por mal, estão falando de fato maldades. Então ele fala, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, aí ele vai dizer, ou julga, né, porque eles estão julgando, mas estão falando mal. Quem fala mal contra o seu irmão, eles são todos da mesma igreja, ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas que estão sendo julgadas, essas pessoas que outros estão falando mal, provavelmente ainda estão vivendo de uma forma correta. Então, eles estão vivendo de acordo da lei, de acordo com a lei. E existem irmãos falando mal deles ainda. É como, por exemplo, lá na sua igreja, deve ter aquela irmãzinha que é bem santinha, que se veste, né, com aquelas roupas longas, que deixa o coquinho sempre, que está sempre em oração e tal, e tem alguém que fica ali criticando. Ah lá, Santa Rona. Ah lá, aquela que quer ser a Santíssima, a Beata, né? Quer dizer, a pessoa está vivendo o máximo possível da piedade ali, né, por mais que seja exagerado em alguns pontos, mas ela está tentando, ou quem sabe nem seja tão tentando assim, porque está certo, mas porque ela acha que está certo, pode até estar errado em alguns pontos, mas as pessoas estão criticando a pessoa querendo ser mais santa. Quer dizer, não faz o menor sentido. Você imagine só se eu tenho um irmão, né, aquele irmão mais antigo, assembleano firme, né, bigodinho, né, e ele tentando fazer tudo bem certinho ali, e eu estou criticando a forma dele ser. Ao invés de eu tentar ser mais parecido, talvez não tão exageradamente, mas ser um pouco mais santo, usá-lo como um exemplo, não, eu estou falando mal daquela pessoa que tenta viver a santidade. Então, parece que o sentido é este, percebe? Não falem mal uns dos outros, pois quem fala mal do seu irmão ou julga está julgando a lei, quer dizer, é uma pessoa que está fazendo coisas da lei, talvez era até um irmão judeu, e os crentes que não eram judeus estavam criticando a forma do judeu viver.
E por mais que ele não precisasse viver algumas coisas do judaísmo, ele estava tentando fazer coisas que ele acreditava serem certas. E aí o Tiago fala, quando você faz isso, você vai julgar a lei, e você está sendo agora alguém querendo estar acima da lei. Mas a lei é de Deus, Deus é o único legislador, é aquele que pode salvar, é aquele que pode condenar. Para você ter uma ideia, ele vai falar no versículo 12, que é apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quer dizer, ele está de fato dizendo, você pensa que você é quem para você julgar outra pessoa? Tiago passa a carta inteira julgando as pessoas, condenando elas, dizendo que eles estão vivendo da forma errada, dizendo que você deveria viver assim ou assado. Ele passa a carta inteira fazendo isso. Como ele chega agora, quase no final da carta, dizendo que não se pode fazer isso. Não é uma inconsistência, não é uma incoerência? Pois bem, é porque ele não está dizendo que você não pode julgar. Ele está dizendo que aquelas pessoas estão julgando da forma errada, falando mal uns dos outros, e quem eles pensam que são para fazer uma coisa dessa, vivendo da forma errada e julgando outras pessoas que muitas vezes estão muito mais certas do que elas, certo? Então essa é a ideia dessa passagem, né? Esse é o contexto da passagem. Se você ler ela com atenção, leia toda a carta de Tiago, e aí você lê de novo com cuidado essa passagem, você vai ter essa mesma percepção, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você concorda, deixe para mim um comentário aqui dizendo que entendeu. Se você não entendeu, diga que não entendeu, e eu tento refazer o vídeo. E se você discorda, não tem problema, pode comentar, só não seja um manezão, tá certo? Só diga que não entendeu, que eu estou errado, pode dizer o que você acha que é, não tem problema nenhum, pode discordar de mim, estamos aqui para isso mesmo, ok? Só faça com bastante educação, para que eu também te responda com bastante educação e a gente fique bem, ok? Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.